Fala aí galera, esse aqui é mais um Nerdezaria, sua mercearia de nerdices da internet. E hoje a gente vai falar sobre The Watchmen, o filme, e essa HQ aqui, daqui a pouco, depois da vinheta. É isso aí galera, a gente vai falar sobre o filme e a HQ The Watchmen. A gente vai debater um pouco sobre esse filme que foi polêmico e dividiu opiniões, mas também sobre essa HQ aqui, que é unanimidade para quem curte a nona arte. E é impossível não falar do filme The Watchmen sem falar também do diretor Zack Snyder. Esse cara dividiu opiniões. A partir de The Watchmen ele começou a ser bastante questionado, porque quando ele tinha feito Madrugada dos... Bota a coisa aí, Andresa. Aproveita os erros. Então aproveita esse erro. Basicamente depois de The Watchmen, né? Porque na Madrugada dos Mortos de 2004 ele foi um diretor aclamadíssimo. 300 ele foi diretor e também escritor da adaptação da revista que foi escrita e desenhada por Frank Miller. Mas a partir de The Watchmen o pessoal começou a pegar meio no pé de Zack Snyder. E por quê? Na verdade, muitas pessoas que são aí de quadrinhos, fãs de The Watchmen no quadrinho, diz que a adaptação não ficou bem feita. Diz que a adaptação aí pulou muita coisa, que deixou de lado muita coisa que é importante da trama. Eu nesse sentido eu até concordo. Muita coisa importante da trama, como nós temos na HQ, foi desconsiderada aí no filme, na adaptação do filme. E uma coisa bem interessante é que quando a gente vê a versão do diretor, a versão estendida, eu assisti a versão estendida, tira um pouco mais essa impressão, sabe? Na versão estendida ele coloca muito mais elementos da HQ, a gente consegue identificar muito mais elementos da HQ na versão estendida. Eu não consegui comprar, infelizmente, a versão estendida. Já achei, mas a versão em inglês, a versão americana, e mesmo assim não dá para comprar, não consegui encontrar. Até se você souber onde tem, por favor, deixe aqui um comentário, eu quero. Mas essa versão estendida, como eu estava falando, tira mais essa impressão que a gente tem que ficou muita coisa de lado. Mas eu concordo com as pessoas que são fãs do quadrinho, que bastante coisa ficou de lado. E se você não leu The Watchmen ainda, eu digo para você, vá cozinhar feijão, vá fritar ovo, vá construir um castelo e depois venha assistir esse vídeo. Mas para quem já leu The Watchmen vai perceber que algumas coisas bem importantes da HQ foi deixada de lado. E olha que eu não estou falando de uma arrumação, de uma organização, porque na hora de você fazer o roteiro para um filme, você tem que criar organização para as cenas, para dar uma fluidez, né? Isso é normal, isso eu acho que o Zack Snyder ele pensou nisso na hora de construir a adaptação. Ele pensou nisso porque na HQ tem uma dinâmica que talvez se fosse colocada para um filme talvez não desse certo, sei lá, talvez desse, mas a construção é um tanto quanto diferenciada. Mas para quem leu percebe coisas que são importantes que foram deixadas de lado. Eu vou citar uma que é já para o final da revista, aquela explosão que aconteceu no centro lá de Nova York, que matou, segundo a HQ, metade da cidade. Aquela explosão foi causada porque o Osman Dias ele criou uma criatura a partir de um cérebro de um senciente que, ao ser teletransportada, porque eles já tentavam há muito tempo teletransportar, pegando um pouco aí da tecnologia ou de como o Dr. Manhattan fazer isso. Eles tentaram várias vezes fazer isso e eles descobriram que as pessoas às vezes explodiam porque apareciam em locais que já estavam ocupados, e todo mundo sabe que dois corpos não podem ocupar o mesmo local. Isso causava uma inconsistência, e essa inconsistência gerava uma explosão. E a ideia dele foi fazer uma criatura a partir
de um ser ciente, e quando ele teletransportasse essa criatura para o centro de Nova York, ia causar uma explosão muito grande, como foi o que aconteceu. E isso, no filme, foi retratado como culpa do Dr. Manhattan. Ou seja, ele criou uma trama para fazer parecer com que o Dr. Manhattan tivesse feito essa explosão, tivesse explodido num acesso de raiva, de vingança, porque Laurel tinha deixado ele, e os repórteres, como a gente vê no filme, meio que pressionam, ele vai para Marte e tal. Tudo aquilo. Criou-se essa impressão de que o plano de Ozymandias era esse. E na verdade não, ele apenas tirou, e na HQ isso é bastante claro, ele apenas tirou o Dr. Manhattan da equação. Ele, como o ser humano mais inteligente do mundo, ele criou um plano em que não caberia Dr. Manhattan, porque ele iria, de uma forma ou de outra, por ser muito poderoso e por saber do futuro e por ter vários poderes, ele iria descobrir, iria colocar o plano dele por água abaixo. Mas na trama do filme não foi isso que aconteceu, e várias outras coisas que na trama da HQ é importante, no filme não foi colocado, até na questão da criação dessa criatura a partir de um ser ciente. Tem um barco que tinha vários artistas e cientistas. Esse barco, as pessoas desenhavam, faziam seus experimentos, ajudaram Ozymandias a construir essa criatura. No filme isso simplesmente não aparece, nem na versão estendida isso aparece. Então ficou aquela coisa, sabe, assim, no ar. Essa parte da história ele tirou, e para mim ficou faltando. Não sei se na organização de um filme caberia. Eu acho que talvez isso daria um sentido a mais para o filme, mas acabou faltando. Outra coisa bem interessante, e eu estou começando, parece engraçado, né? Feito caranguejo andando de trás para frente, eu estou falando de trás para frente do filme. Outra coisa que aconteceu já lá para o final do filme, e também da HQ, quando o Ozymandias ele conta a sua história. Eu achei sensacional na HQ como isso foi construído. No filme, nem no filme, na versão que foi para os cinemas, nem na versão estendida aparece Ozymandias contando a sua história. As pessoas dizem que ele é o homem mais inteligente do mundo, diz que ele construiu seu império, enfim, falam dele. A gente sabe de Ozymandias a partir do que a gente vê e do que é falado dele. Mas ele mesmo não conta a sua história, e que é uma falta muito grande, porque a história de Ozymandias é muito rica, e poucos sabem, se assistir só o filme não vai saber, que ele criou uma fixação por Alexandre o Grande. Ele queria construir uma nação, ele tinha o intento de construir uma nação unida, uma nação, ele unificar as nações, como foi o intento de Alexandre o Grande. E ele fala com bastante paixão, ele fala com amor sobre Alexandre o Grande. Ele fala que ele foi a principal referência dele, e ele entrega toda a sua fortuna e sai pelo mundo e constrói tudo do zero. E ele tem uma caminhada, aquela caminhada de descoberta, e ele vai fazendo todo esse caminho. Ele diz que estava perseguindo os passos de Alexandre. E é uma história muito bonita, uma história muito legal. Inclusive fala até dele pequeno, como ele era tão inteligente na escola, começava a tirar notas extremamente altas, impressionavam os professores. Ele desde criança, muito inteligente, começou a tirar notas medianas, porque ele mesmo queria, para não impressionar tanto assim os professores, para não causar nenhum tipo de problema para ele. Isso ficou faltando. Enriqueceria bastante o filme, porque no filme conta a história do comediante de uma maneira muito legal, principalmente a história do Dr. Manhattan, que para mim no filme é um dos pontos mais altos, a história. E inclusive eu me pego vez por outra aqui colocando o Blu-ray para assistir só a parte da história do Dr. Manhattan, contada por ele mesmo, e tem toda aquela dramaticidade de como ele sofre um acidente, de como ele volta. Isso eu achei que ficou bem contado. O que tinha na HQ eu achei que foi bem impresso na tela. Conta a história de vários outros personagens, pelo menos ali do que tem na história. Faltou também contar a história do Rorschach. A história do Rorschach foi meio que passada por alto, né? Foi mostrando lá aquela mãe dele que tinha
que maltratava ele, que ele sofria vários abusos e sofria bullying, e que reagiu de uma maneira totalmente inesperada, o que gerou com que ele fosse para orfanatos. Na HQ, isso foi muito melhor contado, isso deu para a gente ter realmente a impressão do porquê ele é tão doente, do porquê ele é tão violento. O que é bem contado na história do Rorschach é quando ele deixa de ser o Kovacs, nas palavras dele, ali morreu Kovacs e renasceu Rorschach. É naquele crime que ele vai desvendar do sumiço de uma garotinha, que ele acaba descobrindo que o cara era um pedófilo, mata os cachorros do cara, joga os cachorros pela janela no cara e acaba matando o estuprador. E ele fala ali que há uma diferença do filme e da HQ, há uma diferença de como os fatos são narrados. Mas eu acho que contou bem, e para mim, essa história, pelo menos de Rorschach, faltou muito mais da infância dele. Para não dizer que só a HQ teve coisas muito boas e que o filme foi ruim de tudo, na verdade, eu não acho esse filme ruim de todo. Eu acho que a introdução do filme, a abertura do filme, é sensacional. Consegue contar uma história lá naquela abertura. Para mim, uma das melhores aberturas de filme que eu já vi na minha vida. Consegue contar a história lá dos Minutemen, que são os precursores do grupo The Watchmen, e consegue naquele espaço pequeno da abertura fazer todo um panorama. A gente consegue entender o que vinha antes de The Watchmen, consegue entender a história daquele primeiro grupo. A gente até vê o comediante lá atuando naquele primeiro grupo, naquela foto clássica, né, que eles tinham o costume de tirar, e o Coruja 1, na HQ eu acho que é interessante, no filme também, ele é meio que responsável a pagar o fotógrafo. E aparece também o comediante no grupo The Watchmen, que é o grupo que vem depois, nesse panteão de heróis urbanos e heróis incríveis de uma época extremamente interessante. Para mim isso aí ficou muito legal. Na HQ não tem a necessidade. Na verdade, o filme ele criou a necessidade de poder contar a história de The Minutemen. Mas na HQ não tem essa necessidade. A gente vai intercalando com a história desses personagens e a gente vê aos poucos, vai vendo um, vai vendo outro. Não tem essa necessidade. Mas no filme realmente se criou a necessidade de a gente entender do que vinha antes. Porque depois não ia ficar, a história ia ser muito entrecortada pela história desses personagens que vieram antes, e o Zack Snyder optou por fazer tudo no começo, na abertura, o que ficou muito bom para mim. E uma das coisas que ficou muito boa para mim foi a construção de Daniel Dreiberg, que é o segundo Coruja. Eu achei que o ator que deu vida aí para o Coruja das HQs ficou muito bom. Ele tem aquele jeito meio acanhado, aquele jeito meio retraído, e isso ficou muito bom. Aquela mexida nos óculos que a todo momento ele dava, né, que é um costume de uma pessoa retraída, como quem quer levar a mão, a face, meio que para cobrir o rosto. Esse jeito meio acanhado. Toda vez que ele ia falar lá com o Spectral, ele falava de uma maneira meio tímida, ele não conseguia se expressar muito bem, até em ocasiões assim que ele teria que ter falado para ela de uma maneira mais clara, ele fala bastante retraído. Eu achei que o Coruja ficou muito bom, inclusive a roupa do Coruja ficou muito boa, porque venhamos e convenhamos, trazer aquela roupa das HQs para o cinema talvez não ficasse uma coisa muito legal. A gente tem que também ter a noção de que as adaptações ela tem algumas liberdades, e pelo menos na roupa do Coruja eu achei que ficou excelente, ficou muito boa. O ator que vive o Daniel e também o Coruja ficou excelente. É um desafio, porque a identidade secreta do herói é muito difícil de você muitas vezes fazer. Ter vários Batmans bons nós já tivemos no cinema, mas é um caso que, na minha opinião, Ben Affleck é um ótimo Bruce Wayne também. Então, como ele é um ótimo Bruce Wayne, ele é um ótimo Batman, e no caso do Daniel, ficou um ótimo Daniel e ficou um ótimo Coruja. Isso ficou para mim muito bom. Como é que é? Já ficou confuso meio que eu falei agora, né? Mas tudo bem. O ponto de se entender é o seguinte, que a identidade secreta, bem construída, o herói foi bem construído, isso eu gostei. Coruja ficou muito bom. Aí você está me perguntando agora, tem como comparar a HQ com o filme?
A HQ não é muito melhor? Com certeza, a HQ é muito melhor. Eu concordo com você. Ler a HQ The Watchmen é uma experiência muito boa. Eu fiz isso há pouco tempo atrás. Eu tinha lido de maneira muito salteada. Pego uma revista, pego outra. E numa época que não se tinha muita grana para estar comprando HQs. E era difícil achar. A gente achava coisas mais comuns, coleções mais comuns de heróis mais comuns. Só que The Watchmen não era difícil. E eu comprei a edição definitiva. Essa criança aqui, eu acho que eu tive que vender um rins para comprar esse troço, foi tão caro. Mas eu até entendo quando as pessoas dizem que a HQ é muito melhor que o filme, e eu também concordo com isso. Principalmente porque nós temos histórias, pequenas histórias que são contadas ao longo da saga, que não foram contadas no filme. Até na versão estendida, a história lá do jornaleiro e do garotinho que está lendo lá o conto do Cargueiro Negro, né? Que é uma história à parte também, que na HQ foi sensacional. Fizeram até uma animação, fizeram um desenho que na versão estendida ela passa. Por isso que eu digo que na versão estendida a gente consegue ter um pouco mais de dimensão do que é a HQ, da complexidade que é a HQ. Mas as pequenas histórias que vão acontecendo lá. O filme deixou de contar a morte de Hollis Manson, né, que é o primeiro coruja, e várias outras histórias meio que deixada de lado, e na HQ é contada. Isso ajuda a gente a entender o universo onde aquilo tudo está acontecendo. E o melhor de tudo, que é contado de uma maneira muito contemporânea. A gente consegue entender o contexto da Guerra Fria, a gente consegue entender a época que se está vivendo ali, a época daquelas gangues lá de Nova York. Fala sobre racismo, fala sobre preconceito, fala sobre um monte de coisa nessas pequenas histórias, que é muito rica, que é muito boa de se ler, que no filme não aconteceu. Mas mesmo assim, a HQ sendo muito melhor, sendo uma experiência muito boa, sendo muito mais completa, tendo uma história muito melhor, dá para você assistir o filme. Sim, o filme é uma experiência também interessante. Entre culpar o filme de ser extremamente ruim e ser um filme possível, eu prefiro acreditar que foi um filme possível, foi aquilo que era possível ter feito, inclusive na versão estendida. Para mim foi o que foi possível de ter sido feito, e para mim foi muito satisfatório. Eu queria muito ver aquela história na tela. Imagina só, que se a gente não tivesse The Watchmen em uma versão cinematográfica, a gente até hoje ficaria, faz The Watchmen, e a gente não sabe se realmente como seria The Watchmen hoje, nessa leva de filmes que tem que ter muito alívio cômico, que tem que ser filme engraçado, que tem que ser filme leve. Talvez The Watchmen não passasse aí dos planos. Bom, ele aconteceu como tinha de acontecer. Para mim foi um filme muito bom, eu gosto do filme. Assisto ele vez por outra, me pego assistindo o filme, e eu acho que vale muito a pena. A gente tem que sair um pouco daquela crítica construída e forjada por outras pessoas, e começar a criticar, ou não criticar, ou ter a impressão que a gente mesmo tem. A nossa degustação do filme ela é muito importante. Quando a gente curte o filme e o filme nos faz bem, nos faz gostar, ele é bom. Eu acho que nenhuma crítica, a gente tem falado isso várias vezes aqui no canal, nenhuma crítica ela exprime exatamente o seu pensamento. Talvez ela diga alguma coisa ou outra que faça muito sentido para vocês, talvez ela faça bastante sentido para vocês, mas talvez não, talvez você goste do filme. E eu acho que a gente tem que começar a desencanar sobre isso, tem que começar a ver o filme, se é bom para mim, valeu a pena. Tem gente que curte filme aí que para outros é péssimo, é muito ruim. Tem gente que curte filme de herói mais engraçado, tem gente que curte filme de herói mais tenso, mais pesado. E o que vale é a experiência, o que vale é que se você gostou. Você, e eu repito, você é seu melhor crítico, tenha certeza disso. Mas com tudo isso, o filme é recomendadíssimo. Bem, galera, a gente falou um monte aqui sobre The Watchmen, falamos sobre o filme, também falamos sobre a HQ. Essa HQ é imperdível, e se você não tem, corra e compre. Deve ter aí algumas promoções, vários sites aí
e eu cito alguns, Amazon, o site da Cultura, site da Saraiva, deve ter aí várias promoções. Compra, que é uma história muito boa de se ler. Se você viu o filme e de repente não curtiu e achou que a história é só aquilo ali, não, cara, tem mais coisa, e coisa muito boa. Então corre lá, compra essa HQ e também curte e vê o filme. Para você que gostou do filme, beleza, massa, gostamos juntos. Para você que não gostou do filme, tem HQ aqui que conta a história que você quer ouvir, que você quer ler, que você quer ver. Isso aí, galera, a gente ficou aí nesse Nerdesaria que foi especial, falando sobre The Watchmen, HQ, sobre o filme. Obrigado por vocês terem ficado comigo até agora, esse longo tempo. É um vídeo um pouquinho mais longo do que a gente costuma fazer. A gente quer fazer muito mais vídeos assim, mais longos, falar com vocês mais de maneira mais livre. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá aqui o seu palpite, o que é que você quer ouvir falar, qual saga, qual HQ. Não esquece que a gente tem Nerdesaria HQ, Nerdesaria Retrô, os programas Nerdesaria, as coberturas que a gente faz, as resenhas de filme. Então é isso aí, galera, grande abraço, hasta luego, bye bye. Eu tenho, não te dou. Deixa eu ver.